atenção aqui, ó. Pessoas aqui receberam uma notícia na madrugada de alguém que ia morrer. E Deus está dizendo assim: por causa desse culto, o telefone não vai tocar. Uma pessoa ia receber uma notícia, pastor, que alguém ia morrer. Mas Deus está dizendo: por causa desse culto, eu estou dando livramento. Tem honra vindo na casa, pastora. Tem honra chegando na casa. Ei, quem tiver ligado, Daniel, vai receber. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, estou super vergonhosa de vir aqui na frente, mas eu não podia deixar de contar esse testemunho, né? Sobre o que Deus fez sobre a minha vida. Terça-feira à noite eu estava cuidando da minha mãe, e todo mundo sabe que, ou a grande maioria sabe, que minha mãe teve um AVC, e aí a gente cuida dela, né? E aí terça-feira eu estava cuidando dela, e eu estava sentindo muita dor de dente, porque eu tinha feito manutenção do meu aparelho. E aí eu falei: não, vou tomar uma dipirona, né? Meu esposo falou: não, toma uma dipirona para você dormir. Aí eu fui tomar essa dipirona. Só que eu não quis acender a luz para não incomodar minha mãe. E aí eu lembro que eu olhei o frasco e vi que era dipirona na minha cabeça, né? Eu sou cega, né? Tenho 4 graus. E eu estava sem óculos, e aí peguei e tomei. Fui para a cozinha e coloquei 60 gotas desse remédio. E aí, depois que eu vi que não era dipirona, era outro remédio. E aí eu falei com meu esposo: nossa, eu tomei o remédio errado. E aí a gente foi pesquisar, viu que o remédio era forte. Aí ele falou: não, toma água. Eu fui lá e tomei uns 2 copos de água, deitei. Falei: não, qualquer coisa eu te falo. E aí eu comecei a sentir mal. Aí eu falei para ele: cara, não estou me sentindo bem, estou com sensação de desmaio. Aí ele: não, fica tranquila. Aí eu falei: não, qualquer coisa eu te falo. Só que aí eu deitada, eu comecei a me sentir muito pesada. Parecia que eu realmente ia desmaiar ou dar outra coisa. Aí eu lembro de sentar assim, com muita dificuldade, pegar meu celular. Eu falei: nossa, está muito estranho isso. Porque quando eu peguei meu celular, eu senti meu celular muito pesado. Aí eu lembro de mandar um áudio para ele, mas também não lembro que eu nem que eu falei. E aí eu lembro que eu nem finalizei o áudio. E aí minha mãe falou assim: chama o Bruno, né, que é meu irmão. E aí eu fui, não sei nem como que eu cheguei naquela porta lá dele. Eu sei que eu fui capengando pelos lados, segurando nas paredes e tentando chamar ele, não conseguia, minha voz muito fraca. E aí, por fim, eu falei: Bruno, socorro, me ajuda. Tentei tranquilizar ele por uma parte, falei: não é nada com a minha mãe, é comigo, me ajuda. E aí ele abriu a porta, me segurou, me colocou na cadeira, e eu lembro que eu comecei a alucinar daí já. Aí a Carol ficou comigo. E aí eu só lembro de falar assim: Carol, não estou segurando nem meu braço. Eu mostrando para ela que meu braço não levantava, que eu não conseguia levantar meu braço. E aí eu não sei se nessa hora o Jonathan chegou. Aí eu fui para o quarto da minha mãe, caindo pelos lados. E aí sentei, eu lembro de ficar rindo muito até aí. E aí o pessoal até gravou, porque aí até aí estava engraçado, porque eu estava só alucinando, né, falando coisa com coisa. E aí, depois disso, também eu não lembro de mais nada. Aí o pessoal começou a falar que eu estava falando coisa com coisa, que eu olhava para as paredes, via coisas na parede, que eu via o chão se mexendo, que eu confundia roda com rato, e eu falava coisa com coisa, que eu pedia para ir no banheiro. E aí depois eu comecei a vomitar muito. E aí o pessoal viu que estava alguma coisa errada, né? E aí decidiram me levar para a UPA, graças a Deus. E aí chegou um ponto que eu não estava nem andando mais, o Bruno que teve que me colocar no carro. E eu não conseguia nem colocar o pé assim dentro do carro. Ele que me levantou e me colocou dentro do carro mesmo. E o Jonathan me falou que no carro eu não estava mais nem falando. Eu estava assim, em estado assim, de choque. Assim, eu acho que eu desmaiava na hora. Ele batia no meu rosto para mim não desmaiar. E eu estava sem sentido nenhum. Me colocaram na cadeira de roda e me levaram. Graças a Deus que na UPA não tinha ninguém. Já entrei para triagem lá. Não estava conseguindo pegar pulso, nada meu. Se eu não me engano, me levaram para outro lugar. Até que conseguiram colocar aquele aparelho, né, que mede o oxigênio. O ideal do ser humano é de estar 95% a 100%, né? Perigoso já é entre 80% a 91%. A minha oxigenação estava 40%, eu já estava desfalecendo. Eu estava com taquicardia, já para dar um ataque cardíaco. A mulher, quando viu que meu oxigênio estava em 40%, não falou nada, só gritou o médico, saíram correndo comigo. O Jonathan ficou, foi todo mundo, uma correria na UPA, me colocaram na sala vermelha, o Jonathan não podia mais entrar, eu não lembro nada disso, nada.
E aí passou muito tempo, eles não davam notícia, e o Jonathan super preocupado, né, aquela coisa. Até que o médico foi lá, falou que eu estava mesmo entre a vida e a morte, era risco de morte mesmo, porque o medicamento que eu tomei 30 vezes a mais que o corpo pode aguentar. Ou seja, irmãos, foi o Senhor. E aí o médico falou que não podia nem me transferir pelo meu estado, né, que eu estava. E também estavam colocando muito soro, porque esse medicamento não tem nem remédio assim que corta ele. E aí colocava muito soro, colocava soro, e meu rins também não estava respondendo, porque esse medicamento ele afeta o rins. Colocaram sonda em mim, um monte de aparelho. E aí falou que só tinha que aguardar, não tinha o que fazer. E estava toda a equipe em volta de mim. O Jonathan falou que tinha muita gente. O médico ficou mais de 1h30 lá do meu lado. Deixou de atender os outros pacientes para ficar lá. Só saí de lá porque realmente tinha que, né, atender outras pessoas. E depois voltou lá para mim. E até que o Jonathan teve que ir embora, não tinha como ele ficar lá. E aí eu lembro que aí ele, né, conversou com os pastores, a igreja levantou um clamor sobre a minha vida, né, graças ao Senhor Jesus. Eu creio que foi isso que moveu os céus, porque eu já estava assim, desacreditada, né, pela medicina. E aí eu lembro de acordar de manhã, eu sei o horário porque onde eu estava tinha um relógio bem na minha frente, era umas 8h30 mais ou menos. E aí eu acordei assim, eu olhei para o lado, não ouvi ninguém, não entendi o que estava acontecendo, não sabia nem onde é que eu estava. Eu só lembro de estar toda amarrada, estava com os braços amarrados, com as pernas, estava de sonda, de fralda, de tudo que vocês pensarem eu estava. E eu lembro de olhar assim para mim, isso aqui meu todo ensanguentado, eu comecei a entrar em desespero, porque eu não via ninguém. E eu não estava com a consciência muito boa também, o pessoal conversava comigo, eu não conseguia conversar, parece que eu não conseguia raciocinar as palavras. E eu lembro, a única coisa assim, que me preocupou muito é porque o médico falou, você lembra de mim? Eu falei, não lembro de você. Aí ele falou assim, você não tem noção de como você chegou aqui. Você não tem noção. E esse médico era para ele ter ido embora 7 horas, pois ele ficou lá até eu acordar. E aí, graças ao Senhor Jesus, eu comecei a voltar, minha consciência começou a voltar, eu ainda estava muito fraca. Eles não queriam me liberar, porque eu ainda não conseguia andar. E eu lembro que a enfermeira falou assim, você tem que ir no banheiro, você tem que ir no banheiro. Eu falei, tá bom. Aí eu lembro que nas primeiras 2 vezes alguém me acompanhava de cadeira de roda. Ela falou assim, agora você tem que ir sozinha, se você quiser receber a alta, você tem que ir só. Só que eu não podia cair para o lado, não, eu tenho que ir reto. E eu, assim, sem força nenhuma, eu lembro que eu ia orando, Senhor, não deixa eu capengar para o lado, não. Deixa eu ir reto. E aí eu lembro que eu ia reto, assim, até um certo ponto. Quando eu saía da porta, eu já ia caindo para o lado. Aí eu, Senhor, me segura em nome de Jesus, meu pai, trabalha no meu rins, meu pai, não deixa eu sair daqui, porque eu passei 6 meses com minha mãe em hospital, eu tenho pavor de hospital, eu quero sair daqui. E eu não tinha contato com ninguém, não podia entrar celular, não podia nada. E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, fizeram outros exames no meu rins, graças ao Senhor Jesus, estava tudo certo, ninguém acreditou, porque eu realmente fui um milagre de Deus, eu queria engrandecer realmente o nome do Senhor Jesus nessa noite, amém? É isso, agradeço a oportunidade.